Quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, na NVI. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Está na NVI? Coloca, por favor, na Revista e Corrigida, para eu ver. Isso, é na Revista e Corrigida. 2 Crônicas 20, 20 diz assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Será mesmo que hoje nós podemos aplicar essa palavra como de Deus para nós, uma vez que hoje não nos parece haver profetas como havia no passado? Ou será que eles existem? Será mesmo que podemos tomar essa palavra do Senhor na boca de Josafá e fazê-la valer para a nossa vida hoje? É possível ouvir um profeta e prosperar por confiar que a palavra que ele está proferindo vem de Deus? Aqui nesse texto há um contexto que eu quero fazer você entender o que estava acontecendo ali. Um grande exército composto por moabitas, amonitas e habitantes da montanha de Seir vieram juntos como um só exército para guerrear contra Judá, a nação do sul. E Josafá era o rei naquele tempo. Josafá sabia que ele não dispunha de um exército grande o suficiente para fazer frente àquela invasão, e ele acabaria por ser destruído. Ele perderia o seu reino. O reino seria devastado por aquele exército. Então, o que faz Josafá? Josafá vai se prostrar aos pés do Senhor, e ele clama a Deus, e Deus o responde através do profeta Jaziel, como você vai ver depois nos versículos 14 a 17. Então Josafá, revigorado pela palavra do Senhor, ele anima o povo a sair contra os inimigos, proferindo essas palavras que acabamos de ler, de 2 Crônicas 20, 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Observa que Josafá não diz creia nos profetas. O texto é bem claro das palavras de Josafá, que diz crede nos seus profetas. De quem são esses profetas que Josafá aos quais Josafá está se referindo? Os profetas do Senhor. Creiam no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Haverá segurança, apesar da adversidade ser tão grande, apesar do número dos inimigos ser muitas vezes maior, apesar do poder do inimigo, poder bélico do inimigo, não se comparar ao nosso. Somos muito pequenos, mas creiam no Senhor, o Deus de vocês, e vocês vão estar seguros, não tem o que temer. Nós venceremos essa batalha. E creiam nos profetas de Deus, e vocês prosperarão. O que nós vamos ver é que Josafá vai com todo o exército, e ele vai encontrar-se com esse grande exército no deserto. Antes que eles cheguem nas terras e comecem a dominar. E o que acontece é que Josafá se prepara. Ele prepara os levitas, os cantores, e à frente do exército ia um cortejo de levitas, de sacerdotes, de homens de Deus,
que apresentavam ao Senhor louvores, em exaltação à sua glória. Eles estavam indo para uma batalha, sabendo que eles enfrentariam um inimigo muito mais poderoso belicamente, muito mais armado, maior número, mas eles foram contra esse inimigo, celebrando a Deus, acreditando na vitória. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. O que significa isso? Ele não mais vê as coisas como ele via antes, na sua limitação carnal. Agora ele olha com os olhos espirituais. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus, aquele que é nova criatura, foi tornado o quê? Mais do que vencedor sobre todas as coisas. Amados, o grande problema pelo qual muito crente está enfrentando adversidade e derrota é porque não crê na palavra. É porque não crê em Deus. Diz, eu creio em Deus, mas na hora que tem que demonstrar essa fé, onde está ela? Tem medo, choraminga, murmura, reclama, abandona, cruza os braços, sai da igreja, não vem ao culto, deixa de dizimar, já não adora, não oferta mais ao Senhor, não tem mais vida no altar. Lá está Josafá e o povo indo enfrentar aquele grande exército, louvando a Deus. E diz a palavra do Senhor que enquanto eles faziam isso, Deus enviou um espírito de confusão no meio daquele povo, daqueles inimigos, e eles começaram a estranharem-se uns aos outros. Os da montanha de Seir começaram a criar problema com os amonitas, e eles começaram a ter intriga entre si, e de repente deflagrou-se uma guerra, uma batalha entre eles, e eles se mataram uns aos outros. E quando Josafá chega lá com o seu exército, diz a palavra do Senhor que só tinha cadáveres, não tinha mais inimigo, eram cadáveres. Mas não havia só cadáveres, porque aquela gente foi levando riqueza, porque era comum, quando o exército ia para guerrear contra o outro, ele ia levando ostentação, ele levava coisas de ouro, ele levava coisas de prata. Por quê? Porque era para o inimigo ver que eles estavam não só tão fortalecidos, mas seguros da sua vitória. Era para intimidar o inimigo. E diz a palavra do Senhor que Josafá e o povo de Judá teve que levar 3 dias para recolher todo o despojo de guerra, ou seja, para recolher tudo de precioso que existia naquele campo de batalha no arraial do inimigo. Crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amados, Josafá diz que crer no Senhor traz segurança, que crer no profeta traz prosperidade. É crer no profeta por quê? Porque ele está falando de si mesmo? Não, é porque ele é um profeta do Senhor, ele está transmitindo a palavra do Senhor. Mas será que a gente pode mesmo tomar essa palavra de Josafá e aplicar hoje? Afinal, quem é o profeta em quem se pode confiar como sendo um profeta de Deus? Quem é esse pregador que prega a mensagem que vem do Senhor? O termo profeta que nós usamos hoje vem do grego profetes, que significa aquele que fala em nome de Deus e interpreta a sua vontade. E esse termo carrega o significado tanto de predizer o futuro, quanto de falar em nome de Deus. No Antigo Testamento, nós encontramos termos hebraicos que estão associados ao profeta, como por exemplo,
aquele que proclama ou anuncia a vontade do Senhor. Ou ainda, vidente, aquele que tem visões de Deus. Ou ainda, atalaia e pastor, associados à ideia de mensageiro de Deus e de vigia sobre o povo de Deus. E também ainda a expressão homem de Deus ou servo do Senhor. Você encontra isso em 1 Samuel 9, de 1 a 20, Amós 3, 7, 2 Reis 9, 7, 2 Reis 17, 13 e tantas outras referências no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A Bíblia nos mostra, queridos, que os profetas não viviam em um estado de inspiração perpétua. Não é porque ele era profeta de Deus que a qualquer momento ele tinha uma revelação de Deus, uma palavra de Deus, que Deus estava mandando ele transmitir ali. Bem diferente do que parece nos encontrar no dia de hoje, em certas igrejas em que as pessoas estão indo e carros tomam as ruas e o lugar fica abarrotado, porque aquele profeta que está lá dentro do templo, ele tem profecia para dar para todo mundo e revelação para todas as pessoas, e é o tempo todo. Fato esse que a gente não encontra na Bíblia. E a Bíblia tem que ser a nossa única regra de fé e prática, a única base autoritativa para nós criticarmos qualquer coisa. Profeta, ele não vive num estado de inspiração contínua, perpétua. Um bom exemplo disso foi o profeta Natã. Quando Davi, ele chama Natã e diz: profeta Natã, eu estou aqui com um projeto que Deus me deu extraordinário para a construção de um templo do Senhor. Nós vamos tirar a arca do concerto, a arca do Senhor lá do tabernáculo, aquele lugar feito de pelos, de peles, de animais, e nós vamos colocar numa casa linda, extraordinária, com muita riqueza, com muita beleza, com muito ouro, com muita prata, tudo do melhor. Olha, o projeto está aqui, Deus me deu essa planta, está aqui, é isso que será feito. Natã fica feliz. Natã fica muito feliz, e Natã diz para ele: é isso aí, Davi. Vai que o Senhor é contigo, que coisa jóia. Por que Natã diz assim? Porque era uma coisa boa. Deus deu a Davi o projeto. E quando Natã sai da presença de Davi, Deus fala para Natã: volta lá e fala para Davi que não será ele quem vai construir o templo. E Natã, porque era profeta do Senhor, mesmo depois dele ter se alegrado com o rei, mesmo depois dele ter dito: isso, que joia, que coisa boa, Davi, meu rei, puxa, que beleza, parabéns, com certeza o Senhor se alegra. De fato, esse templo, esse projeto é de Deus. Natã agora tem que voltar lá e dizer: só tem uma coisa, rei, Deus mandou dizer para o Senhor que não é o Senhor que vai construir, não. Deus mandou dizer para o Senhor que as tuas mãos têm muito sangue derramado. E embora o Senhor seja um homem segundo o coração de Deus, não será o Senhor. Muitos profetas, amados, atuaram na história no período monárquico e eram indivíduos corajosos como Samuel, como Gade, como Natã, que falaram com os reis sobre os seus erros, ou como Aías, que repreendeu Salomão e repreendeu Jeroboão. Mas também Elias e Eliseu, que atuaram em questões políticas e enfrentamento da influência de religiões pagãs dentro da sua nação, assim como a influência de povos estranhos na política interna e externa de Israel e Judá. Há alguns textos bíblicos que sugerem a existência de uma escola de profetas, como nós encontramos em 2 Reis, capítulo 2, versículos 3, 5, 7, 15, capítulo 4, 38, capítulo 6, versículo 1.
Entretanto, diferente do que pareça, aqueles que viviam entre os profetas não estavam aprendendo como receber uma visão e prever o futuro, mas estudando os escritos sagrados que já possuíam a chamada lei de Moisés, aprendendo a viver sob os princípios divinos para o sacerdócio da proclamação da palavra de Deus. Há uns anos atrás eu fiquei impressionado com a capacidade do ser humano de ser vil. Porque eu descobri no canal YouTube gente que estava anunciando curso para ensinar o crente a falar em língua estranha. Alguém aqui viu isso? Levanta bem alto o braço. E você sabe o que eu me escandalizei? Não escandalizei, eu fiquei chateado e triste. É a quantidade de gente participando daquele negócio. Como é fértil o campo do misticismo entre os cristãos evangélicos. Nada diferente daquilo que a gente vê entre os cristãos católicos. E nós, os cristãos evangélicos, sobretudo os chamados tradicionais, como batistas, presbiterianos, quantas vezes falando contra o misticismo no meio católico, e quanto misticismo no meio evangélico? Quanto misticismo? Quantos são os cristãos evangélicos que não largam mão da sua caixinha de promessa? Quantos são os cristãos evangélicos que estão usando softwares de Bíblia para fazerem leituras diárias, com programa de leitura diária falando só sobre bênção? Quantos cristãos evangélicos participando de culto de cura e libertação, subindo um monte, passando por arcos colocados dentro de igreja, sendo proclamado pelo profeta da igreja, de que quem passar sobre aquele arco, a vida vai mudar, porque a pessoa vai passar por aquele arco, vai consagrar uma oferta, e quando ela sai lá do outro lado, Deus já vai estar operando na vida dela. Quantos tomando água fluidificada pela ação do Espírito Santo, depois de colocada sobre o televisor e recebida a oração do profeta que está ali na televisão? Quanto misticismo também no meio nosso evangelho. E quantos entre os cristãos batistas, presbiterianos, congregacionais, assembleanos e tantos outros estão por aí vivenciando essas coisas. Os profetas amados, bíblicos, eram aqueles que falavam da parte de Deus para as pessoas, para apresentar a palavra de Deus e não as suas vontades particulares. Eles anunciavam os erros do povo, chamando ao arrependimento, interagindo na vida religiosa, social, moral e política. E olha que coisa terrível é ver hoje, em nossos dias, cristãos chamando-se evangélicos e dizendo: pastor, não tem nada que falar sobre política. Púlpito não é lugar para falar de política. Quer dizer que agora o crente é que diz para o pastor, o crente é que diz para o pregador da palavra de Deus, o crente é que fala para o profeta qual é a mensagem que ele tem que pregar? Quer dizer que se pastor pregar tendo como ênfase a palavra de Deus aplicada a contexto político, isso daí é fazer propaganda eleitoral ou propaganda de ideologia? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: ideologia nenhuma dela é correta, porque toda ideologia, a própria palavra já diz, parte de uma ideia, e é uma ideia concebida pelo homem,
não concebida por Deus. Assim como não existe estrutura política perfeita, não existe ideologia perfeita. Existe a menos ruim, mas perfeita nenhuma, porque não existe perfeição em nada daquilo que nós realizamos, nem mesmo que realizamos a serviço de Deus. Somos falhos. Mas os profetas sempre estiveram envolvidos também com a política. A política, ela está marcando, ou ela marca o destino do povo. As decisões que as autoridades constituídas sobre o povo tomam e que repercutirão no futuro desse povo. Você acha que Deus não se importa com isso? Será mesmo que Deus não se interessa com isso? Os profetas bíblicos, eles anunciavam os erros do povo, chamando ao arrependimento, interagindo na vida religiosa, social, moral e política. O verdadeiro profeta possui algumas características comuns que nós precisamos observar, porque os profetas de Deus estão por aí hoje. Mas quem são eles? Quem são aqueles que nós podemos fazer como Josafá está orientando o povo? Crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Ah, legal. Crê nos seus profetas e prosperareis. Opa, peraí. Quem é o profeta que eu posso confiar e que vai me fazer prosperar? Primeira coisa importante. Josafá, em momento nenhum aqui, está dizendo que vão prosperar por crerem no profeta. Sim ou não? Não, ele está dizendo, se crer no profeta vai prosperar. Mas quer dizer que todos que ouvirem o que o profeta disser da parte de Deus prosperarão? Não. Porque só prospera quem obedece à palavra de Deus. Se Deus estiver usando o profeta para dizer, vai por ali, não vai por aqui não. A pessoa ouviu e creu que é a palavra de Deus, mas em determinado momento ela pegou um atalho, ela não vai ser abençoada. Não tem como. Porque ou é o que Deus disse ou não é. E o problema é que hoje, porque nós somos, cada um de nós, de per si, sacerdócio, ou sacerdotes de si mesmos, de nós mesmos. Cada um de nós, nenhum de nós precisa de um pastor para chegar até Deus. Nenhum de nós precisa de um líder para chegarmos a Deus. Nós só precisamos de Jesus Cristo, porque Ele é o único que nos faz chegar até Deus, amém? Mas ainda hoje o Senhor tem os seus profetas para instruir, para ensinar, para exortar, para denunciar, para pastorear. E quais são as características comuns que a Bíblia mostra desse profeta de Deus? Primeiro, o verdadeiro profeta possui consciência da sua limitação humana. Você pode repetir depois de mim? Consciência da sua limitação humana. Uma das coisas terríveis que eu vejo em algumas pessoas, que o Espírito Santo tem dado dons carismáticos. Ele vê o mundo espiritual, ele ouve a voz do Espírito Santo como se ouve a minha. Ele ouve também a voz de demônios, como você ouve a minha. Deus dá a ele ou a ela a capacidade de saber algumas coisas a respeito de alguém, sem que esse alguém tivesse falado nada. Isso existe, é bíblico, e Deus continua sendo Deus, e o Espírito Santo continua sendo o Espírito Santo, e capacitando a igreja como Ele quer. Alguém crê nisso? Mas a coisa terrível que eu tenho visto, é que com o tempo, esse que tem esse dom,
acaba se esquecendo que é ser humano. Não se deixa ser pastoreado, começa a se sentir autossuficiente, tem um discurso, não, eu sei que eu sou falho, eu não sou perfeito, mas as atitudes demonstram outra coisa, demonstram arrogância, prepotência, insubmissão, não se submete à autoridade espiritual que Deus estabeleceu sobre ele, ou sobre ela. O profeta verdadeiro tem consciência da sua limitação humana, sabe que é pó. Na Bíblia nós vemos que o profeta de Deus era consciente da sua limitação humana, porque ele era sempre lembrado por Deus a respeito disso, através da expressão que nós lemos repetidas vezes, associadas ao profeta como, aspas, filho do homem. Coloca por favor Ezequiel capítulo 2, versículo 1, só para dar um exemplo. Ezequiel 2:1. Veja como Deus se refere a Ezequiel, que ele vocacionou como profeta. E disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. O que Deus está querendo dizer com filho do homem? Saiba qual é o seu lugar. Você é humano, você é imperfeito, eu é que estou capacitando você. Não é porque você tem merecimento, sou eu que escolhi, eu te escolhi. Você é filho de um homem, você é ser humano, você é limitado. Paulo diz a respeito de si mesmo, como nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9, na NVI, pode colocar aí por favor, para lermos juntos. E para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo assim, não vou deixar você, Paulo. Te conheço. Tua parede é cheia de diploma, poliglota, doutor em teologia, cidadão romano, tua parede é cheia, filósofo, você é o cara, mas eu vou cuidar de que você nunca se esqueça de que você é homem. Sabe, irmãos, algumas pessoas experimentam algumas coisas na sua vida que Deus não vai tirar nunca. Porque Deus sabe a inclinação que aquela pessoa tem para arrogância, para rebeldia. É como um vírus que está dentro de si, quietinho ali, esperando tão somente que o organismo fragilize para que ele então assuma. Deus diz, vou dar um jeito nisso. Tem que lembrar que você é homem. Você é limitado. É o meu poder, não é o seu poder. Segundo, verdadeiro profeta. Bom, primeiro, verdadeiro profeta, ele é o quê? Consciente da sua limitação humana. Pode repetir? Consciência da sua limitação humana. Não é algo que ele fala, não, eu sei que eu não sou nada, mas é, sobretudo, a atitude que demonstra. Que tem muita gente que fala, mas as atitudes são de arrogante. Segundo, verdadeiro profeta é obediente e promove a obediência a Deus. Vamos dizer isso juntos. Obediente e promove a obediência a Deus. Na Bíblia nós vemos Deus levantando os profetas e comissionando-os a falar ao seu próprio povo, a quem Deus chama de nação rebelde.
Inúmeras vezes nós encontramos essa expressão, Deus dizendo, vou te enviar uma nação rebelde. Isso implicaria no fato de que as pessoas não o ouviriam de bom grado, mas seriam como diz o Senhor para Ezequiel no capítulo 2, versículo 6, eles serão como escorpiões e espinhos. Eu estou comissionando você como profeta, e você vai abrir a boca para falar o que eu mando, e esse povo para quem eu estou mandando você falar é rebelde, de dura cerviz, é um povo que enquanto você vai estar falando, vai estar mexendo em livro, vai estar mexendo em alguma coisa no celular, vai estar parado olhando para cima, não vai estar nem aí para o que você está pregando. É um povo que levanta na hora da pregação e vai para o banheiro, vai lá para fora. Na hora do louvor não, ele fica. Mas na hora que você for falar a minha palavra, aí não. E se essa palavra for uma palavra que confronta o erro e o pecado, aí que não fica mesmo. E outra, eles vão ser igual escorpiões e espinhos para você. Legal, meu irmão. Já pensou você em casa de boa, chega um cara e diz assim, vamos ali que eu vou levar você para fazer um negócio para mim? Só que é o seguinte, você não vai gostar não. Vai ser ruim para você. Para você o negócio não vai ser bom não. Porque as pessoas que vão falar podem querer até matar você. E se não te matarem, você vai sofrer vendo elas terem atitudes, demonstrarem disposição de serem tuas inimigas, porque o que você está falando é da minha parte e elas não vão querer aceitar. O ministério de um profeta, de um verdadeiro pregador da palavra de Deus, de um pastor, é um ministério de solidão, é um ministério de dor. Eu me lembro no seminário, sentado no meio-fio, entre um horário de intervalo de uma aula e outra, e passar um carrão do ano, e um colega sentado com outros colegas próximos de mim, diz assim, sabe quem é aquele lá? Pastor fulano de tal, ministério glorioso. O que ele está querendo dizer? Olha lá o carrão dele, a igreja dele tem não sei quantos membros, é uma igreja de pessoas ricas, de pessoas milionárias, isso é um ministério glorioso. E quantos são aqueles que estão por aí almejando um ministério glorioso? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Ministério glorioso como profeta de Deus é o ministério do sofrimento. Não existe reconhecimento nessa terra para um profeta de Deus. Eu conheci homens de Deus que foram profetas de Deus nas suas igrejas, que morreram sem ter uma casa própria, esquecidos pela igreja, vivendo de um salário mínimo do INSS. Esquecido pela igreja. Mas eu tenho convicção que o dia que fecharam os olhos e partiram dessa vida, foram recebidos pelo Senhor com uma coroa de glória. Mas aqui na terra, foi sofrido. E deixa eu dizer para você, um profeta de Deus, um homem de Deus, pode estar andando de carrão, porque a igreja dá para ele o carrão, reconhece, a igreja tem condição. E eu conheci gente, crente, que para ter a vaidade de dizer, meu pastor deu presentes caríssimos, carro, coisas de primeira para o pastor. Por quê? Mas meu pastor tem que andar representando como nós somos.
não é porque reconhecia nele ser um homem de Deus. Não estou dizendo que toda a igreja que fez isso foi assim. Estou dizendo que eu sei de muitos assim. Quando eu vim para essa igreja, eu recebi caneta importada de presente, caríssima, que quando eu era executivo e eu recebia em dólar, eu tive salário de dinheiro de hoje de ser de 30 mil reais. Eu ganhava em dólar. Eu não tinha coragem de comprar uma caneta daquela porque eu achava que era ostentação. Quando eu vim ser pastor dessa igreja, em poucos meses que eu estava aqui, eu ganhei logo uma caneta daquela. De um crente muito rico. Que logo depois demonstrou que não tinha nenhum respeito e nenhuma expressão de honra para quem Deus colocou como profeta sobre a sua vida. Por quê? Porque a pregação confrontava ele com o seu pecado. Amados, o verdadeiro profeta é obediente. Ele obedece o chamado do Senhor e ele obedece a palavra do Senhor para aplicá-la na sua vida e ser exemplo para os fiéis. O verdadeiro profeta do Senhor promove a obediência a Deus, levando que os outros ouçam o que é que Deus quer que seja obedecido, independente de se vão gostar ou não. Independente de olharem para ele e torcerem o nariz ou não. Vamos fazer uma festa. Não, ó, o pastor não convida ele não, cara, porque, poxa... Ou então nem lembra dele. Que ele é maravilhoso para estar lá no púlpito pregando, para estar aqui no culto. Não, pastor, homem de Deus, mas a gente não quer ele na comunhão com a gente não. Será que na tua igreja aí é assim? Tanta gente participando pela internet agora, né? Quando você faz alguma coisa lá numa social, você pensa no seu pastor? Você pensa naquele que você diz que é o profeta de Deus sobre a tua vida? Às vezes eu estou na minha sala e chega alguém e o atalaia que está de plantão e fala assim: pastor, irmã fulana de tal, ou irmão fulano de tal, chegou aqui e deixou isso aqui para o senhor. Eu vou olhar, um cacho de banana, uma penca de banana. Por quê? Porque lá na casa dele ele tem um pé de banana, uma bananeira, ou algumas, e aí deu, cortou e lembrou de mim. Irmão, aquilo para mim é como se eu tivesse ganhado um carro zero. Por quê? Porque aquela pessoa pensou em mim quando ela cortou lá a penca de banana, do pé de banana da sua casa, ela trouxe e lembrou de quem? Do seu pastor. Que bênção para mim. Uma criança falou com a mamãe fazendo lá o bolinho de chuva. Esse aqui eu levar para o pastor. Criancinha. E mandou para mim com um bilhetinho. Irmão, isso enche o coração do homem de Deus. Mas tapinha nas costas. Eu me lembro quando eu ia à porta cumprimentar a igreja aqui embora, a tristeza que me dava. E eu me lembro, e muitas vezes eu passei por aquilo pensando assim: sofre agora o que você fez teu pastor sofrer muitas vezes. Por quê? Porque eu fui membro de igreja como você. E o meu pastor terminava o culto, ele ia à porta. E a nossa igreja tinha mais de 1.200 membros naquela época. E o pastor ia à porta para cumprimentar todo mundo. E eu era um daqueles que chegava na hora e ficava
no meio das pessoas, quando alguém pagava ali, eu pelo lado. Quem disse que ele não via? Ele via, mas eu não via que ele via, eu fui embora. E quantas vezes eu à porta cumprimentando, eu vi pessoas que se esquivar, né? Se esquivavam, deu branco. Se esquivavam de mim. Aquilo entristecia. E quantos não se Não, eu vou usar a palavra. Se esquivavam, gente, deu, né? E quantos não se esquivavam, faziam questão de apertar a minha mão, dizer assim: pastor, que palavra! Mas eu sabia que aquilo era hipocrisia, porque eu não vivia a palavra. Aquilo feria minha alma, da mesma forma que me feria ver as pessoas que passavam e iam embora, sem sequer dar um oi. Tchau, pastor. O verdadeiro profeta é obediente e promove a obediência, ainda que sabendo que não será tão bem quisto ou não será bem quisto. Eu ouvi os pastores dizerem assim, seminário: vocês vão ser pastores, presta atenção, pastor não tem amigo na igreja, membro de igreja, ovelha, não é amigo. Por que não? Porque aquele que vai se mostrar muito temente, carinhoso com você, o dia que você tiver que começar a apertar o parafuso dele, você vai ver, começa a surgir um negocinho na testa aqui, ó. A ovelha começa a aparecer um carocinho. E de repente a ovelha começa a virar bode. Pode até não virar bode, mas você vai notar que surgiu um carocinho aqui, ó, um de cada lado. E daqui a pouco, já não vai mais querer estar muito próximo de você. E tenho que dizer que, em muito, isso é verdade. Em muito isso é verdade. Não são todos, mas há alguns que quando o pastor vai apertar, há alguns que antes, porque estavam lá abatidos, não eram nada nem ninguém, Deus usou e foi profeta de Deus sobre a vida, obedeceu e Deus prosperou. Passa o tempo, se acostuma com a prosperidade, envaidece. Quando o pastor vai de novo falar da parte de Deus, cresce até a coroinha de galo. E já não ouve mais com respeito, como um dia ouviu e por isso prosperou. Mas o verdadeiro profeta de Deus, ele continua obedecendo o Senhor e continua promovendo a obediência a Deus. Ele não se deixa enlutar por causa disso. Ele não paralisa e enluta porque alguém abandonou a igreja, foi embora, falando mal dele, falando mal da igreja, por causa dele. Alguém que, quem sabe, um dia recebeu e prosperou, porque ele foi profeta de Deus sobre a vida daquele crente. Ele não enluta, sofre, ele entristece, isso dói, mas ele não paralisa. E ele prossegue. Porque sempre há aqueles que serão como solo fértil para a semente pura, bendita, santa da palavra de Deus, e que vai germinar e vai dar fruto. Glória a Deus por isso. Verdadeiro profeta, ele tem consciência da sua limitação humana, ele é obediente e promove a obediência a Deus. E o verdadeiro profeta, ele é persistente e corajoso. Diga comigo, persistente e corajoso. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa palavra não é a respeito do pastor, essa palavra é a respeito do profeta. Deixa eu te perguntar, a palavra de Deus diz pelo Senhor Jesus Cristo lá em
Mateus 28, 19 e 20. A todos nós. Ide por todo mundo, pregar o evangelho significa dizer que você tem que ser profeta. Significa dizer que essa palavra é sua e é para você, é sua, é para você também. E não apenas para o pastor. Porque você tem que abrir a boca e levar os outros a serem obedientes a Deus como você deve ser obediente a Deus. Você tem que abrir a sua boca e falar da mensagem da verdade, consciente da tua limitação humana, ainda que o Espírito Santo te use de modo sobrenatural. Você tem que ser persistente e corajoso, como um homem de Deus, profeta do Senhor para a igreja. O verdadeiro profeta é persistente e corajoso, mesmo sabendo que haverá resistência, que as pessoas poderão reagir de maneira desagradável, contrária, agressiva, mesmo sabendo que poderá sofrer constrangimento, agressões, ser perseguido. Os profetas bíblicos sempre pregaram a palavra de Deus apesar disso. Zacarias, filho de Baraquias, foi morto entre o santuário e o altar. Jeremias foi preso. João Batista foi preso e decapitado por Herodes. Paulo foi preso e decapitado pelo imperador romano. Verdadeiro profeta, ele é persistente e corajoso. Verdadeiro profeta não paralisa. Olha para quem está do teu lado. Diz para essa pessoa: verdadeiro profeta não paralisa. Isso é para você pensar. Ele sofre, ele é ferido, ele é machucado. Isso em algum momento obriga a que ele dê um tempo para recuperação. Porque ninguém que toma um soco na boca do estômago respira normalmente. Pelo menos não até se recompor. Mas ele não é paralisado. O verdadeiro profeta é cheio da palavra de Deus. Leia, por favor, Ezequiel capítulo 3, versículo 10. Veja lá o que Deus está falando com Ezequiel. Ezequiel 3:10. E continuou: filho do homem, ouça atentamente, guarde no coração todas as palavras que eu disser a você. Deus está mandando o profeta fazer o quê? Guardar as palavras, é isso? O que está sendo dito pelo Senhor? Guarda o quê? Em todas as palavras. Todas as palavras. Ezequiel capítulo 2, de 8 a 10, nós vemos o Senhor Deus mandando Ezequiel comer o rolo do livro que foi colocado diante dele e que era escrito por dentro e por fora, significando que a mensagem de Deus, amados, estava completa e que nada poderia ser alterado ou acrescentado. Deus manda Ezequiel comer aquele livro. Só quando o profeta mastigasse o livro e o engolisse, é que ele estaria habilitado para o trabalho profético. O ato de mastigar e engolir aquele rolo significa que a obediência está diretamente ligada ao conteúdo total da palavra de Deus, que não é composta somente de promessas de bênçãos e salvação, mas para os que a obedecem, encontra-se repleta de consequências desagradáveis em forma de lamentos também. Todos os que falam em nome de Deus devem estar familiarizados com a palavra completa, sabendo os seus ais em relação aos pecadores não arrependidos. Quantos que estão por aí nos púlpitos como profetas de Deus, são profetas de Deus a respeito da palavra de Deus em parte, porque algumas coisas eles não as vivem. Não são verdade para eles.
O homossexualismo é relativo, como princípio moral e espiritual. O divórcio é relativo para eles, como princípio moral e espiritual. O aborto e tantas outras coisas. Não é toda a palavra de Deus. Porque em algumas coisas, quando se aplica a eles, encontra relativismo. E quantos são os crentes que relativizam a palavra de Deus? São fiéis em algumas coisas, em outras, isso aqui não, né? Não é bem assim. Isso aqui não pode ser para hoje. O verdadeiro profeta obedece fielmente à palavra de Deus e está tão repleto dela que sente compulsão por falar dela, pregando-a responsavelmente, de acordo com a orientação divina. Uma coisa que chega a ser chata. Sabe o que é? É que um profeta de Deus, um homem de Deus, conversar com ele às vezes pode parecer muito chato. Por quê? Porque quando ele ouve alguma coisa que está errado, ele já quer falar com a pessoa para ajudar a corrigir. Aí, com muita frequência, ele vai ouvir, sobretudo quem tem muita intimidade com ele. Vem cá, cara. Não tem uma hora que você não é, que uma hora você é o Cláudio? Que hora que você é o Cláudio? Sabe qual é a resposta que eu costumo dar? Você não vai querer estar comigo quando eu sou o Cláudio. Porque são horas de intimidade muito pessoais e algumas delas fede. Porque quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus, quando ouve algo que destoa do que é de Deus, não se calará. E via de regra as pessoas não estão dispostas a serem confrontadas para corrigirem o que está errado. Aliás, não gostam de saber que estão erradas em alguma coisa. Dizem, não, eu sei que eu não sou perfeito, mas se confrontado com o que não está certo, não gosta e reage. É inadmissível um pregador da palavra que não seja um estudioso, que não tenha formação acadêmica em teologia, que não goste e não se debruce sobre o aprendizado da ciência hermenêutica, exegética, da pesquisa e conhecimento das línguas originais, e não dialogue com as demais ciências seculares, mas sempre usando somente a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Sim, deve ser a única regra de fé e prática, mas precisa dialogar com a ciência. Precisa buscar conhecimento. Precisa ser um estudioso da palavra de Deus, mas também da ciência secular. Precisa ser alguém que saiba falar a respeito de qualquer assunto, ainda que não com profundidade. Mas é preciso ter conhecimento geral. É preciso ser leitor e não assistente de TV ou de YouTube. Um homem e uma mulher de Deus precisa estar apto para dar resposta a quem quer que seja que queira saber a respeito da sua fé. E para isso é preciso saber conversar com todas as pessoas. Ezequiel tem que engolir o livro. Ele tem que mastigar e engolir o livro. É inadmissível um pastor, um pregador da palavra de Deus, que nunca sentou num banco de escola para estudar.
que só sabe ler e escrever, e que diz: eu só preciso da Bíblia. E tem um monte de gente aí, até com boas intenções, mas ensinando heresia. O verdadeiro pregador da palavra de Deus não fala para agradar, para conquistar popularidade, para construir degrau de aceitação e promoção pessoal, para conquistar capital político junto às autoridades da sociedade. Não. O verdadeiro profeta confronta o pecador, condena o pecado, apresenta a graça redentora de Cristo para a salvação de todos. Ele prega a palavra de Deus, a palavra da verdade. Constrange, conforta, consola, refrigera, salva, porque é a verdade eterna do Senhor. Quinto, o verdadeiro profeta é reconhecido entre as pessoas que dirige. Verdadeiro profeta? Vamos lá? É reconhecido entre as pessoas que dirige. Ezequiel capítulo 2, versículo 5, diz a palavra do Senhor a Ezequiel: e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Mesmo que eles não aceitem como vindo de mim, eles vão saber. Eles não terão como não reconhecer que um profeta esteve no meio deles. Mesmo uma nação rebelde na condição de ouvinte ou não da palavra de Deus, o povo deverá reconhecer que um profeta esteve no meio dele. Por quê? Porque ele não precisou se autoproclamar. Porque a sua palavra é poderosa por ser a palavra de Deus na sua boca. Eles poderão não aceitar a pregação, mas terão que dizer: eu não aceito o que ele falou, eu não aceito não, mas eu tenho que reconhecer que ele é um homem de Deus. Eu não recebi essa palavra não, mas eu reconheço que ele é um homem de Deus. Eles podem não aceitar a palavra, mas vão reconhecer que um profeta esteve no meio deles, porque a sua maior credencial foi sempre a sua obediência e o testemunho pessoal por viver pela palavra que prega da parte de Deus. Ele não é alguém que diz: faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. Eles saberão reconhecer que o profeta esteve no meio deles, porque a palavra de Deus na boca dele, quando não condicional, sempre se cumpriu. Se ele diz algo que é da parte de Deus, vai se cumprir, se o que ele está dizendo da parte de Deus não é condicional. O que significa isso? O Senhor diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus está dizendo o quê? Eu vou cumprir a minha promessa se vocês obedecerem. Se ele prega algo que vem da parte de Deus, não se cumpre, isso que ele falou é algo que iria acontecer independente da vontade da pessoa? Quantas vezes você deve ter ouvido alguém dizer que foi numa determinada igreja, ou soube de um determinado profeta aí, pregador da palavra de Deus, que lançou lá uma profecia sobre a vida da pessoa, falando lá uma revelação da vida da pessoa, e a pessoa disse: não, isso aí eu não aceito não. E aí esse tal profeta aí, esse vidente de Deus aí, com D minúsculo, aborrecido pela exposição pública, por aquela pessoa não estar reconhecendo a sua autoridade, disse: se eu sou homem de Deus, nesse mês você desce à sepultura. A pessoa está vivinha até hoje aí. Não era de Deus. Verdadeiro profeta é reconhecido entre as pessoas que dirigem. Elas saberão reconhecer e testemunharão, pelo menos dizendo: eu sei que ele é homem de Deus.
Eu não quero nada do que ele prega, eu não quero para mim não, mas eu tenho que reconhecer que ele é homem de Deus. Sexto, o verdadeiro profeta centraliza a sua mensagem em Cristo. Você pode dizer depois de mim, centraliza a sua mensagem em Cristo. Não há profeta de Deus centralizando a sua mensagem na instituição religiosa. O verdadeiro profeta de Deus, ele não fica fomentando a sua instituição religiosa. Ele prega a palavra de Deus. Ele centraliza em Cristo. Não é a igreja dele que salva. Não é a igreja dele que transforma. Não é a igreja dele que faz ser tudo diferente na vida das pessoas. É Cristo. Não são os dogmas que a instituição dele ensina. Não é a tradição religiosa. Não é a filosofia ou ideologia, seja qual for. A pregação desse homem de Deus é Cristo. Está centrada nele. Se ele vai lá no Antigo Testamento, tem que estar apontando para Cristo. Ele não é alguém que tem uma outra mensagem que não seja da palavra de Deus. Quando você começar a ouvir um pregador que fica falando muito segundo Rubem Alves, conforme disse o filósofo tal, Sócrates, porque Platão, algum problema em mencionar autores? Não há. Mas quando você vê que a tônica da mensagem é transmitir a ideia de um vasto conhecimento secular, e Cristo não é o centro dessa mensagem, levanta e vai embora. Ou fique por respeito, mas não receba como palavra de Deus. Por último, o verdadeiro profeta, ele dá bom fruto. O verdadeiro profeta dá bom fruto. Qual é o bom fruto que o verdadeiro profeta dá? Vidas convertidas. O que é ser convertido hoje em dia? É ser tornado membro da igreja. Isso não é conversão. Quantas pessoas se tornam membro da igreja, fazem discipulado de iniciação, vem diante da igreja, faz voto, aliança, diz que recebeu Jesus como Salvador, responde tudo certinho, para depois demonstrar nenhuma aliança com Cristo e a sua igreja. Não deixa de ser fofoqueiro, não deixa de ser maledicente, não deixa de fazer negócios escusos, errados, não limpa a sua vida daquilo que está errado, não tem transformação, isso não é conversão. Eu me lembro com tristeza, até a década de 80, as chamadas, esqueci agora, tinha alguns campanhas internacionais que se fazia muito aqui na denominação batista no Brasil. Trazia-se um grupo de americanos chamados missionários, que nada mais eram do que membros da igreja que estavam em férias e vinham para cá, para o Brasil, passar 15 dias, batendo de porta em porta na casa das pessoas, de dia e de noite, grandes concentrações evangelísticas. E aí, o foco era ganhar almas, mas na realidade era quantidade de gente para a estatística daqueles que disseram que decidiram receber Jesus como Salvador e Senhor, aceitaram Jesus. E as igrejas não cresceram por causa daquilo. Por quê? Porque muito daquilo que ficava para daqui a pouco ser ir embora. Não permanecia. Por que não? Porque não era conversão.
A verdadeira conversão é aquela em que o indivíduo recebe Jesus como Salvador e Senhor e abandona o pecado. Abre mão daquilo que é errado e sujo que está na sua vida. Permite-se ser transformado no caráter, na personalidade, ser confrontado com aquilo que não está certo, para que possa então começar a viver uma nova vida em Cristo, para dar prazer ao coração de Deus. Um verdadeiro profeta, ele centraliza a sua mensagem em Cristo, mas ele dá bons frutos, levando vidas à salvação, à conversão e à transformação da sua realidade. Vidas transformadas e igreja saudável, vivendo na palavra de Deus, são marcas cruciais de testemunho a respeito de um verdadeiro homem de Deus, profeta de Deus. Em relação a estes, a igreja pode estar certa na palavra de Josafá, em 2 Crônicas 2:20. Creiam no Senhor, o vosso Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas, e vocês prosperarão. E que Deus abençoe a você, a sua casa e a igreja do Senhor. Você pode refletir um pouco sobre essa palavra? Talvez você se coloque agora somente na condição de ovelha, e você veja como profeta somente o pastor, o pregador da igreja. Mas no contexto do sacerdócio universal de Cristo, todos nós temos que ser profetas do Senhor, abrir a nossa boca e proferir a palavra de Deus. Isso significa dizer que todos temos que conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com ela, e não abrir a boca para falar do que eu acho. Mas assim diz o Senhor. E o que é que o Senhor diz na sua palavra? O que é que Deus diz a respeito de homossexualismo? O que é que Deus diz a respeito de adultério? O que é que Deus diz a respeito da política, do como ser político e fazer política? O que é que Deus diz a respeito do crente e a política? Crente deve se envolver com política? O que é que Deus diz? Não o que a religião, não o que a doutrina, o dogma, o que que Deus diz? O que fala o Senhor? O que que Deus diz a respeito do casamento? O que é que Deus diz a respeito do que você está vivendo agora? O que é que Deus diz a respeito do namoro, do noivado, do casamento, da criação de filhos, da postura enquanto empregado, da postura enquanto empregador? O que é que Deus diz? Para quem é professor, o que é que Deus diz? Para quem é profissional liberal, o que é que Deus fala? Para quem está passando problemas, o que que Deus fala a respeito daquele problema? O que que Deus fala a respeito de transtorno de ansiedade? O que é que Deus fala para você que diz: eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar? O que que a palavra de Deus diz para você a teu respeito em relação a essas coisas? Você que ganha dinheiro no seu trabalho, o que que Deus diz a respeito do trabalho que você está empreendendo para ganhar dinheiro para sustento da sua família? Deus se agrada? O que é que Deus diz a seu respeito se você não devolve o dízimo? Se você não oferta? Se você oferta, o que é que Deus diz a respeito da maneira como você oferta? O que é que Deus diz para você que é crente, membro da igreja, da postura de vida que você tem? Deus tem a sua palavra e ela deve estar na nossa boca
Mas antes ela precisa estar no nosso coração. Coloque a palavra de Deus no teu coração. Verdadeiro profeta tem consciência da sua limitação humana. Não se envaidece. Verdadeiro profeta é obediente e promove a obediência a Deus. Verdadeiro profeta é persistente e corajoso. Verdadeiro profeta é cheio da palavra de Deus e busca o conhecimento. Verdadeiro profeta é reconhecido entre as pessoas que dirige, tem bom testemunho dos de dentro e dos de fora, ainda que não recebam a sua palavra. O verdadeiro profeta centraliza a sua mensagem em Cristo. E o verdadeiro profeta dá bons frutos.